Se você sente dor de cabeça, falta de ar, tensão, taquicardia ou mal-estar constante, já foi ao médico e os exames deram todos normais, esse vídeo é para você. Hoje eu quero te explicar de forma clara e baseada na psicologia por que a ansiedade aparece no corpo e por que ignorar isso só piora o problema. O maior erro que as pessoas ansiosas cometem é tentar tratar a ansiedade só na mente. Como é isso na prática? Tentar controlar os pensamentos ansiosos, tentar se acalmar à força ou lutar contra as sensações físicas causadas pela ansiedade. Então, o que ocorre? O seu cérebro, no momento em que você enfrenta níveis grandes de ansiedade, ele ativa o seu sistema de resposta de luta e fuga, através da amígdala, que aciona as glândulas suprarrenais, que por sua vez liberam mais adrenalina e mais cortisol. Nesse processo, o que vai acontecer é que o seu corpo ele vai começar, através dessa resposta que começa lá no cérebro, ele vai começar a fazer com que você sinta algumas reações físicas. Então, taquicardia, sudorese, tremores, náusea, são reações fisiológicas desse processo que, na realidade, começou no cérebro. E muitas vezes há uma tentativa de controlar tudo isso sem que você comece pela raiz do problema, entende? Então, é importante compreender que é um processo psíquico que leva a desencadear algumas reações fisiológicas. Então, compreender muito bem por que determinada reação fisiológica foi desencadeada, por que a ansiedade foi desencadeada exatamente nesse momento, nesse contexto, porque existe esse padrão, né? Eu sempre sinto ansiedade pela manhã, sempre sinto ansiedade no ambiente de trabalho. Compreender tudo isso de forma clara é fundamental. Então, essas reações fisiológicas são uma resposta do seu cérebro, que entendeu que existe uma ameaça ali, tá? A ameaça pode ser real ou pode ser uma ameaça imaginada por ele. E aí talvez você se pergunte por que os sintomas assustam tanto. Então, o grande problema não é sentir a ansiedade, mas é a resposta que você vai dar a isso. As interpretações que você faz nesse contexto vão fazer toda a diferença. Então, a catastrofização, o medo de morrer, o medo de enlouquecer e esses pensamentos constantes rodeando a sua mente vão fazer com que essa ansiedade ela fique ainda maior, certo? Então, esse cenário ele se torna cada vez mais catastrófico, inclusive catastrofização é um tipo de distorção cognitiva muito comum em pessoas que sofrem com ansiedade. Elas estão sempre enxergando o pior das coisas, sempre vendo o cenário, sempre vendo o pior cenário, e isso gera mais ansiedade. O que a gente está falando aqui? De um ciclo que mantém, que reforça essa ansiedade e faz com que cada vez mais você fique ansioso. E é nesse processo que entra a importância da TCC. Então, olhar para a ansiedade apenas como sintomas físicos e tentar tratar apenas aqueles pensamentos superficiais que chegam, por exemplo, você pensa, eu estou enlouquecendo. Não, não, isso é coisa da minha cabeça, não vai acontecer nada, não vai dar nada errado. Isso faz apenas com que essa ansiedade ela se perpetue de fato. Então, nesse processo é que entra a importância da TCC. Eu estou sempre falando porque as pessoas acham que apenas tomar medicação para ansiedade resolve o problema. Por que elas acham isso? Porque há um alívio imediato, especialmente no uso de benzodiazepínicos, que é uma classe específica de medicamentos. Então, há um alívio imediato, então traz essa sensação realmente de bem-estar, traz essa sensação de que resolveu o problema, quando na realidade isso não aconteceu, certo?
a TCC entra aí, então, para a gente poder trabalhar o que realmente precisa ser trabalhado. As distorções cognitivas, né? Os pensamentos associados a essa ansiedade, os comportamentos que são consequência desses pensamentos disfuncionais. A partir disso, você trata reações fisiológicas, ou seja, na TCC, você vai na raiz do problema. Por que a ansiedade no tratamento da TCC, a gente tem respostas excelentes e você pode, por exemplo, nunca mais ter uma crise de ansiedade, ou se essa crise aparecer, você já consegue identificar, já consegue modificar, porque a gente está falando de um processo que trata a raiz do problema. E, claro, tudo baseado em evidência científica, tá certo? Então, existem aqui 3 pilares básicos do que realmente funciona, que eu quero passar para você. Primeira coisa é a psicoeducação. Então, você precisa aprender sobre ansiedade. A psicoeducação é uma estratégia utilizada na TCC, onde você vai aprender, através do processo terapêutico ali, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre ansiedade. E isso dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, aquilo que realmente importa para você. Então, a psicoeducação é um passo muito importante no tratamento da ansiedade. Eu sempre digo aos meus alunos, aos meus pacientes, se você não sabe com quem você está lidando, você não tem como ter as estratégias certas e conseguir definitivamente vencer este problema. Então, é uma coisa muito comum, as pessoas não sabem o que é ansiedade, as pessoas não sabem como lidar de fato com a ansiedade. E na psicoeducação, através do processo terapêutico em TCC, você vai aprender de fato quem é essa oponente sua, né? Quem é que está se opondo a você naquilo que você deseja fazer. Às vezes você quer apenas ser uma pessoa que consegue fazer uma palestra, uma apresentação, participar de uma entrevista de emprego e não consegue porque a sua ansiedade ela está exacerbada. O segundo pilar é a reestruturação cognitiva. Eu já falei um pouco sobre ele. Então você vai ali aprender a manejar pensamentos, a identificar pensamentos, você vai aprender a modificar pensamentos, vai aprender que existem algumas crenças centrais que você tem que estão associadas a todo esse processo de ansiedade disfuncional. Então, tem até um vídeo falando sobre crenças centrais, eu vou deixar linkado para você, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois para conseguir entender. Então, esse processo de reestruturação cognitiva é muito importante para que, de fato, você consiga sair do ciclo dessa ansiedade disfuncional, tá? E o terceiro pilar dessa estrutura aí é o treino de resposta corporal. Aqui a gente já vai trabalhar basicamente o seu comportamento, a gente vai trabalhar basicamente como você lida com as respostas fisiológicas, mas você vai conseguir fazer isso porque entendeu o processo, porque foi psicoeducado acerca do que é a ansiedade, entende? Você já trabalhou seu aspecto cognitivo. Perceba que é um processo, porque muitas pessoas tomam medicação, tomam chá, fazem técnicas aleatórias e não melhoram, não ficam bem em relação à ansiedade, porque não passaram por esses pilares, tá? Ansiedade é um transtorno mental e precisa ser tratada como tal. Então, ela precisa realmente dessa atenção. E aí tem um outro ponto: quanto mais você deixa de se cuidar, quanto mais você adia esse cuidado efetivo com a ansiedade, mais ela vai piorar. E aí a gente pode até pensar na questão de comorbidades, como é o caso aí da depressão, que pode aparecer dentro desse contexto. Então, se cuidar o quanto antes é fundamental. Fazer terapia é fundamental. Não dá para a gente tratar a ansiedade adequadamente sem buscar recursos baseados em evidência científica. E aí tem uma frase interessante que eu anotei aqui para trazer para você. Ansiedade não se vence evitando,
se vence ensinando o cérebro a não disparar. Se você sente que vive refém do seu corpo, saiba, isso tem tratamento. Aqui na descrição eu explico para você como funciona o meu trabalho e o treinamento Adeus Ansiedade. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa aprender mais sobre ansiedade. Se cuida!